Vamos ver lá a câmera lá para ver se está pegando ele aqui, ó. Bom? Certo. Mensagem. Não tem como, é porque a nossa unidade está beneficiária daqui. Jesus Cristo falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Examinem-se as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá bom. Não, beleza. Glória. Tá bom. Está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se aceite comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o apóstolo João, em revelação de Jesus Cristo, arrebatado no Espírito no dia do Senhor, Jesus Cristo disse a ele: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo é chegado e estas profecias deveriam ser testemunhadas, divulgadas em todo o mundo, porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Mas está escrito: quem deu crédito à nossa pregação, pois a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, ela não foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E como está escrito, o que está escrito foi escrito para o aviso nosso. Jesus Cristo está às portas. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve a palavra da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Era para estar se divulgando em todo o mundo. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito em Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas a Bíblia diz que o mundo odeia a luz, os homens amaram mais as trevas. Jesus Cristo fala em João capítulo 8: quem me segue não permanecerá em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia Sagrada diz em João 14: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem um filho, tem um pai. Quem tem um pai, tem um filho. Todas as coisas foram entregues por meu Pai.
E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar, a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas o Pai, Deus Pai, concedeu, porque foi do agrado de Deus que os pequeninos tivessem essa revelação. Porque Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas que não são, Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis. O apóstolo Tiago diz que Deus escolheu os pobres desta vida para se tornar rico na fé. Mas Jesus Cristo aqui diz que Ele repreende e castiga todo o que ama. O filho bastardo não aceita a repreensão de Deus, não aceita a repreensão do Pai. Está escrito em Provérbios que o pai que não corrige, não açoita o filho, é porque o pai não ama o filho. Se não educa os filhos, como crescerão no caminho do Senhor? Porque se não bate, se não corrige com a vara, a Bíblia diz em Hebreus que Deus açoita todos quantos recebem por filho. A Bíblia Sagrada ensina o modo de que o homem deve andar na presença de Deus, porque quando ele se aparta, se desvia do caminho da justiça, quando ele deixa o mandamento de Deus para seguir mandamento de homem, doutrina de homens, preceito de homens, tradição de homens, ele anda na terra com a sua razão, ele anda com seu egocentrismo, ele anda com seu pensamento, mas todavia o firme fundamento de Deus se tem firme. Tendo este selo, Deus conhece os que são seus, e os que professam o nome de Jesus Cristo afastam-se da iniquidade. A Bíblia diz, Ele está à porta e bate. Quando Ele veio, rejeitaram Ele, negaram Ele, traíram Ele, cuspiram nele, manietaram a cabeça contra Ele, blasfemaram contra Ele, zombaram com tom de zombaria, não tiveram respeito por Ele, porque Isaías profetizou, quando Ele viesse, Ele viria para levar, Ele viria para sofrer, Ele viria para padecer como ovelha muda. A Bíblia diz que aflito e ferido de Deus, Ele não tinha beleza e nem formosura para que pudéssemos desejar. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2 que Ele não fez a si mesmo de nenhuma reputação, Ele negou a si mesmo, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Na sua humilhação foi tirada a nossa condenação, a cédula que era contra nós, Ele cravou na cruz. Mas o apóstolo Paulo bem disse em Efésios capítulo 4 e versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram em dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. O pecado é a causa maior do homem estar separado de Deus, mas está escrito na Epístola de Coríntios que Deus estava no mundo em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por Ele o homem tem paz com Deus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas se o homem negar, como tem negado, com as suas obras, com a sua malignidade, com seus pensamentos medíocres, com a sua vã maneira de viver, entregando seus prazeres sensuais, entregando-se aos deleites cotidianos e amando o mundo, amando o presente cego, pondo a esperança na incerteza das riquezas, colocando a esperança nas coisas passageiras desta vida,
E a Bíblia diz que o choro vai se converter em alegria, referindo à igreja. Mas o mundo que se alegra vai se entristecer, e é um amargo sofrimento, é uma amarga tristeza, que não tem remédio que cure, que não tem injeção que cura, que não tem medicação humana que pode dar jeito, não tem tarô, não tem vela preta, não existe atalhos, porque está escrito que Deus fere, Deus mata, Deus, Ele vai lançar longe de sua face aqueles que foram desobedientes ao seu Evangelho, porque Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, nem todos obedecem ao Evangelho. E o Aleluia. O apóstolo Pedro diz: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? O ímpio não subsistirá no dia do juízo, porque o profeta Malaquias no capítulo 4 diz: ele se desfará em cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Mas para a igreja, para aqueles que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Aqueles que temem Jesus é aqueles que guardam os seus mandamentos, desviam-se do mal, porque o pecado tão de perto nos rodeia. Deixamos todo embaraço e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque hoje Ele está às portas, Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir, abrir, Ele entrará, ceará com Ele e Ele com Jesus. Mas se o homem encerra a porta do seu coração, porque está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda também o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. A Bíblia diz em Deuteronômio que o primeiro grande mandamento é o homem amar a Deus de todo o coração, porque se o coração do homem está dividido entre Deus e as coisas do mundo, ele não pode agradar nenhum nem outro, porque ele viverá para si próprio, e o amor de Deus não residirá nesta pessoa, porque enganoso é o coração do homem, falou o profeta Jeremias, e perverso mais do que todas as coisas. É pior do que o tráfico, é pior do que a cachaça, é pior do que a maconha, é pior do que o sexo ilícito. O coração enganoso é perverso, porque Jesus falou que os maus pensamentos saem do coração, suscita, e a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz que é morte, é adultério, é avareza, é idolatria, é blasfêmia, violência. Mas o homem, ele está ouvindo o Evangelho. A esperança sua, quando qualquer homem na face desta terra propõe, a Bíblia diz em Daniel que 3 jovens judeus propôs em seus corações não se corromper com as iguarias do rei. É no coração que o homem propõe alguma coisa, porque Jesus fala que o homem bom, do seu bom tesouro, ele conseguirá arrancar coisas boas. Mas se você deixar Deus te guiar, Jesus Cristo ser a sua luz, a lâmpada para os teus pés, você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, pode ter certeza que a terra pode mudar. O exército inteiro em contrário pode se levantar. Pode vir traficante de PCC, de Comando Vermelho, pode vir qualquer homem na face desta terra, pode vir endemoniado, pode vir capeta, demônio, Satanás, mas Jesus diz: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Vós sois a luz do mundo. E a Bíblia diz que aonde a luz está, as trevas não permanecem.
Sabe o que o salmista Davi diz? Em Salmos capítulo 1, que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Aonde tem justo, justificado pelo sangue de Jesus, o ímpio não está no meio. Ele fica rodeando, fica tapeando para lá e para cá. Ele chega com conversa fiada, chega com conversa mole, mas quando você expõe a luz da palavra, a santa palavra de Deus, ele não suporta, porque tem conselho nos ouvidos. Desperta, porque ele vem. O mundo não espera por ele, porque o que o mundo está esperando e se preparando é para a Copa do Mundo. O que o mundo quer é cachaça. O que o mundo quer é barifante, sertanejo, rock and roll e o diabo a quatro. Cinema, praia e viver de enganos. Mas Jesus veio para poder salvar o mundo. Ele não veio condenar. Ele está à porta e bate. Se você ouvir, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Orelha todo mundo tem. O homem está usando a orelha para pendurar brinco, colocar largador. Ele pensa que este corpo, ele faz o que bem quer. A cabeça coloca chifre e vai mudando aquilo que Deus fez, puro, bom e perfeito. Mas está escrito: Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Por isso que não terá desculpa. Em Romanos 3 está escrito: todo mundo será condenado diante de Deus, porque quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Porque a ciência quer explicar Deus. Os estudiosos da terra querem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Quer fazer a teologia bíblica, quer fazer isso e aquilo com a Bíblia. Mas quando se prega a verdade que está na Bíblia, aí um finge que não é com ele, outro fala que não é consigo, e aí vai. Mas a Bíblia, ela confronta tanto a pessoa como o pecado que a pessoa comete. Porque a Bíblia mostra que nós somos miseráveis. Por isso que Tiago diz: chorai, chorai por vossas misérias, pranteai, porque o riso se converterá em lágrimas, em pranto. Então desperte, Jesus está voltando, e um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor como um dia. E Pedro diz: não ignoreis isso. Muitos ignoram, mas a igreja verdadeira não ignora, porque ela sabe que sinais apontam que Cristo está voltando. Brevemente ele vai raiar nas nuvens dos céus com grande poder e grande autoridade. De sorte, disse Paulo, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem aparecido na Bíblia Sagrada. Até Dagom, quando os filisteus roubaram a arca do Senhor e colocaram no templo de Dagom, sabe o que aconteceu? Aquele Deus pagão, durante a madrugada, caiu prostrado diante da arca do Senhor, porque a arca do Senhor representava para o povo de Israel a presença de Deus. Até as estátuas se curvam. A Bíblia diz que as estátuas serão destruídas, serão diminuídas em nada, porque existe o único e verdadeiro Deus, e ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não está na estátua, ele não está no crucifixo, ele não está pendurado numa estante de uma casa. A Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Frequentar a igreja é o mínimo que o homem pensa que faz a Deus, ou até o máximo. Ele pensa que está fazendo tanto para Deus, mas a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue ele.
Porque se você seguir de Macedo, você vai para o inferno. Porque quão difícil é os que têm riqueza entrar no céu. Se você seguir o Papa Francisco, você vai para o inferno. Jesus fala, se um cego guia outro, os dois caem no buraco. A Bíblia diz que o homem herege, depois de uma e duas admoestações, evitam, sabendo que o tal está pervertido e peca, já estando em si mesmo condenado. Heresias encobertas no meio do rebanho. Mas a palavra de Deus esclarece tanto a um como a outro. Paulo testificou tanto a judeus como a gregos o arrependimento em Deus e a conversão em Jesus Cristo. Ouça vós que teis ouvidos para a palavra de Deus. Amém? Bem, pega lá, irmãos. Entendeu? Muita praga. Essa praga não vai dar não, hein? Amém, irmãos.